para você. Aleluia! Na parte de quarta-feira, comunidade de fé. Vamos ler agora o verso 21 de Isaías 66. Isaías 66 e o verso 21. Abra sua Bíblia. Isaías 66 e o verso 21. Aqui nós lemos: E também deles tomarei alguns para serem sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. No plano A, somente eram sacerdotes os descendentes da tribo de Arão, que é a tribo de Levi. Mas no plano B, Deus vai chamar para participar do sacerdócio os gentios, todos os que são do Israel espiritual. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Queridos, esta profecia vai se cumprir no plano B. Você e eu seremos chamados. A Bíblia fala dos 144 mil. Os 144 mil são mencionados duas vezes na Bíblia. Em Apocalipse 7 e a segunda vez lá em Apocalipse capítulo 14. E queridos, os 144 mil não são do Israel literal. Eles são escolhidos dentre o Israel espiritual de Deus. E eles serão sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós lemos aqui neste livro Atos dos Apóstolos. Neste livro Atos dos Apóstolos, na página 591, nós lemos o que a serva de Deus escreveu dos 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Os 144 mil irão onde Jesus Cristo for. Onde Jesus estiver, ali estarão eles. Por isso Apocalipse 14, verso 1, fala de Jesus sobre o Monte Sião e ali com ele os 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144 mil foram escolhidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na Bíblia existem as primícias dos mortos, que já ressuscitaram com Jesus, uma multidão que ressuscitou com Jesus, Mateus 27, versos 51 a 53. Ali fala que eles ressuscitaram já glorificados. Eles subiram para o céu com Jesus, já estão no céu. As primícias dos mortos. As primícias dos mortos salvos já estão no céu. Agora, queridos, as primícias dos salvos vivos ainda estão na terra. Eles são os 144 mil. São as primícias dos salvos vivos. Por isso diz aqui, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. A visão do profeta representa-os como estando sobre o monte de Sião. Apocalipse 14, verso 1. Cingidos para santo serviço. Não são todos os salvos cingidos para santo serviço, mas os 144 mil, eles foram vistos em visão, cingidos para santo serviço. No Antigo Testamento existia a tribo de Levi. No Novo Testamento existe a tribo espiritual de pastores, de apóstolos, que são ungidos para santo serviço. E na nova terra, na Nova Jerusalém, os 144 mil serão o quê? Os santos ungidos para santo serviço. Cingidos para santo serviço, vestidos de linho branco, que representa a justiça dos santos. E aqui continua dizendo, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versos 2 até o verso 5. Queridos, os 144 mil, eles são cingidos para santo serviço. Na nova ordem mundial de Deus, que é diferente da nova ordem mundial de Satanás. A nova ordem mundial de Satanás divide o mundo em 10 supernações. E todos se submetem ao anticristo, ao papado. Porém, na nova ordem mundial de Deus, todo o planeta Terra será dividido em 12 nações, 12 supernações, 12 tribos. Cada tribo terá o seu rei, mas o rei dos reis, que é Jesus Cristo,
Ele vai liderar todos os reis. Os 12 reis estarão submissos ao Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. A ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, a ele virão todos os reis, sábado após sábado, com toda a sua tribo, entrarão por uma das portas da Nova Jerusalém. Que porta eles entrarão? Na porta onde está o nome da sua tribo. Naquela porta onde está o nome da sua tribo, por ali eles entram e se postam diante de Deus, o Pai e o Filho, todos os sábados. Ó, queridos, isto é o que está revelado aqui em Apocalipse capítulo 21 e também em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. Mas os 144.000 não são os únicos salvos dentre os vivos. Eles são somente as primícias dos salvos vivos. Os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Os primeiros a proclamarem as 3 mensagens angélicas. Os primeiros a proclamarem o alto clamor: sai dela, povo meu. E então, milhões e milhões, uma multidão que ninguém podia contar. Exatamente como está em Apocalipse 7, verso 9. Uma multidão que ninguém podia contar. Vai se unir ao Cordeiro de Deus. Vão se tornar obedientes aos seus mandamentos. E queridos, conforme diz em Apocalipse 7, durante a grande tribulação, as primícias, que são os 144.000, e a multidão que ninguém podia contar, ambos atravessam o período da grande tribulação, exatamente como nós estamos lendo aqui em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 7. Aqui nós lemos, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Depois destas coisas, que coisas? Depois que Deus mostrou para João os 144.000, selados pelo selo do Deus vivo, aí Deus mostra para João uma multidão que ninguém podia contar, também selada pelo selo do Deus vivo. Ou seja, as primícias dos salvos vivos e a seara dos salvos vivos. Todos estão salvos e vivos, não vão passar pela morte. E agora o verso 13 diz: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são, de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Os 144.000, juntamente com a grande multidão que ninguém podia contar, eles estão vestidos de vestidos brancos. Eles atravessaram um período chamado de grande tribulação, porque lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Aleluia! Que bendita promessa! Vão viver no novo céu e na nova terra, prometidos por Jesus Cristo. Aleluia!